Oi. Então, primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todas e a todas. A todas e a todas, até por uma questão de reparação. Acho que é muito importante isso, já que nós estamos trabalhando e trilhando por um Brasil diferente. Todas e todas, talvez seja a saudação do dia, né? E eu queria mandar em especial a todas as mulheres, né, que fazem parte disso aqui. Quando eu falo isso aqui, já começando a dizer que o Brasil são vários Brasis, né? O Brasil são vários Brasis e quando se percebe essa radiografia, né, ela já não surte mais efeito, porque a radiografia ela é um instrumento que ela percebe ainda muito de longe. Nós precisamos de uma tomografia computadorizada, né? Ou então de um PET scan, né? Talvez a engenharia humana, né? Que ela possa ser mais engendrada, que ela possa ser mais capilarizada para perceber realmente o que acontece no Brasil. Eu pertenço ao movimento hip hop, né? Eu era um negro em movimento que descobria que era uma célula importante, que depois passei a ser membro de um movimento negro. E eu já consigo, depois de muito tempo, a gente consegue perceber que o movimento hip hop, né, embora ele seja um movimento negro, só depois que nós conseguimos encontrar o movimento negro. Nós vivemos durante a ditadura brasileira, nesses anos em que tivemos o soul, o funk, a música negra brasileira pulsando nas periferias, mas nós não tínhamos a percepção de tudo que acontecia nesse Brasil da forma que nós temos hoje. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente o Brasil mudou, mas mudou de que forma? Né? Quando nós discutimos de um crescimento, né, das políticas públicas no Brasil, será que os espaços que nós estamos conquistando nessa disputa são espaços conquistados ou são espaços que realmente são colocados para que nós pensemos que nós estamos ocupando espaços nossos, mas que os espaços simplesmente não são concedidos? Estou colocando, por exemplo, o negro na televisão, né? Nós colocamos o negro na televisão, mas os negros, a maioria de negros e negras que vão na televisão, eles vão dizer que o Brasil é o país, né, que realmente pode sanar esses problemas com desenvolvimento, né? Com estudo, com escola. Mas eles não falam na 10639, eles não falam que os meios de comunicação, né, eles são preconceituosos, racistas e nos colocam simplesmente com cota, né, uma cota, né, e quando negros e negras preenchem esses espaços, são aqueles negros e negras que mais parecem, né, com a silhueta branca, o nariz não é tão achatado, né, a boca não é tão volumosa, e nesse momento eu convoco assim, todo o nosso movimento, todas aquelas pessoas que são pensadores, para que nós percebamos que o opressor mudou a forma de atuar, né? Discursos progressistas, mas são reacionários de plantão. E aí está o grande, sabe, eu acho que é o nosso grande divã hoje, né, dessa caminhada, dessa afrodiáspora que passa pela política pública hoje. Né? Quando eu digo que o Brasil são vários Brasis, é porque a distância que separa, né, a abolição da escravatura de Águas Lindas hoje é muito menor do que a que afasta essa distância do plano piloto. Né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, o Lago Sul, em que no espaço que vai de 6 quilômetros até a estrutural, nós temos um DH com diferença de quase 90%. Tá? E Brasília foi criada uma cidade, né? Brasília, a capital do país, ela foi criada uma cidade para não ter tensão social. Né? Então, a distância que separa, né, a Ceilândia do Recanto das Emas faz com que quem sofra no Recanto, com quem sofre em Planaltina, não sejam ouvidos entre si, os seus pares não são ouvidos. Então, não é por acaso que as cidades são satélites distantes. Não é por acaso, né, que o racismo no Brasil é algo que todos sabem, que todos percebem, mas as pessoas não têm a sensibilidade de dizer que é racista. Então, nós sofremos, o Brasil sofre de guetofobia, sabe? Talvez a pior das doenças geradas pelo racismo. Em cada esquina tem um monstro, em cada beco tem um monstro, né? Sabe? E surgem as indústrias, né? Hoje nós temos uma indústria, por exemplo, da segurança pública, da grade, do cadeado, que é exatamente, né, sustentada pela contradição do seu discurso, né? Ela que mata, porque as cercas elétricas matam, e quando eu falo, elas não matam eletrocutados, eu estou falando das cercas elétricas dos presídios. Porque tem um tripé, né, que sustenta tudo isso, que é exatamente o quê? A maioridade penal, a discussão da maioridade penal, o desarmamento no Brasil e o sistema carcerário no Brasil.
Através desse tripé, eles sustentam tudo que está aí montado. Toda essa engenharia louca de matar e de moer gente. Mas nós temos que colocar, professor, nessas estatísticas também, essa morte viva nossa, que coloca muitas vezes entre nós, né, a lógica da vitimização. Presta atenção. Se você pegar e chegar em qualquer favela do Brasil hoje, né, as pessoas acreditam, em grande parte delas, que quanto mais cadeia, menos violência na rua. Quanto mais polícia na rua, menos violência na quebrada. Mas quando você caminha pelas quebradas, você percebe que, se tivesse oportunidade, os meninos são tão criativos. O que se espera de um Brasil que mata no momento em que você pode mais produzir para esse Brasil aos 15, aos 17, aos 18, são essas mãos que estão arrebentando. E nos obrigam a amar fulguras ao Brasil, florão da América, professoras. É muito difícil, muito contraditório isso para nós que vivemos no dia a dia da periferia, sabe? Nossos hinos são outros. Né? Nós vemos, por exemplo, o hip-hop, quando começa no Brasil, a criminalização do hip-hop. Não, essa música não serve, olha o palavrão. Mas a escola não educa. E a educação que eles querem colocar para a gente é dizer que Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. E aí? Como? Só se a gente pegar e não caminhar pelas quebradas para descobrir que a Anhanguera não foi tudo isso. Mas em toda capital brasileira, a principal avenida é Duque de Caxias. A qual senhor tu serves? É a pergunta que nós queremos fazer aqui. As pessoas falam que o rap escreve letras gigantescas, mas é porque nós nunca tivemos oportunidade de falar nesse Brasil. Gog, Nunca tivemos oportunidade. Me permite interromper Claro, você? professora. Sabemos que você tem um horário aqui, que você tem um programa, né? Certo. Mas, olha, eu estou sendo solicitada aqui com muita alegria. Eu imaginei que você já fosse fazer isso, que você cante para nós. Aproveitar seu tempo, você fazer alguma apresentação. professora. É possível? É possível. Hoje sem é possível, prejudicar até a porque sua fala, sem prejudicar seu raciocínio, dentro do tempo que tá... você tem. As palavras da mesa me concederam assim, essa oportunidade, porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar, até porque, por exemplo, eu sou considerado assim, um poeta do rap nacional, mas na realidade a música, essa estratégia da música é simplesmente uma armadilha para trazer para essa discussão importante aqui. O Brasil precisa muito mais, professor, e eu queria dizer para você que o Juventude Viva, ele nasce Juventude Negra Viva, ele nasceu Juventude Negra Viva, mas o racismo institucional, a disputa política, já tirou e colocou uma juventude viva, né, que parece os caras pintados, fica parecendo o cara pintada para mim. Aquele discurso, sabe? Porque as balas para nós não são de borracha. As balas são de verdade. As balas machucam, certo? Elas não simplesmente machucam. Elas machucam não só o nosso corpo, mas o corpo de toda uma história, de toda uma mãe, de toda uma caminhada, certo? E há quanto tempo? Quando o Racionais cantou, uma semana depois chegou o crack, eram anos 90, início dos anos 90, mas a política pública não ouviu. Exatamente porque acontece o que o professor Jacob falou, né? Que famílias atingiam. Eu pergunto para os meninos, será que existe um bom policial? Né? E eles sempre apontam, Gog, meu primo é um bom policial. Mas nós temos que entender que existe ser humano, instituição polícia, que sai um policial. Né? Então nós não podemos pensar no nosso irmão, no nosso primo, no negro ou na negra que está entrando na instituição. A polícia foi criada para proteger a propriedade, professora. A polícia ela não foi concebida, né? As brigadas militares, quando nasce, ela nasceu para proteger o ouro do rei. Certo? Ele não colocou para trazer o nosso diálogo. Quando dizem que o gigante acordou, estão mentindo de novo, porque o gigante acorda cedo todo dia, 5 horas da manhã, para caminhar por esse Brasil, de ponta a ponta, e fazer esse Brasil. Agora, nós temos um Brasil que discute políticas públicas em que as armas são contabilizadas no PIB, mas as pessoas que morrem vitimizadas por essas armas não são contabilizadas, porque elas poderiam produzir também para esse Brasil. Então, qual Brasil que é esse? Eu vim perguntar como negro, como periférico, como cantor de rap, como letrista, mas como brasileiro. É preciso um pacto social no Brasil no sentido de romper essa mesmice que vem, porque o opressor está aí todo dia. Enquanto nós estamos conversando aqui, os Conte Lopes da vida estão matando em todas as esquinas. Certo? Enquanto nós estamos aqui discutindo simplesmente a palavra, enquanto a verba não chega, porque o decreto, a lei, a 8666 não produz a sua eficácia no dia a dia, os meninos estão se acabando. E se acabando entre si, né? Mas o rap está lá. O rap está lá, a música negra está lá. E é por isso que existe também a criminalização do funk hoje, né? Porque as pessoas falam do funk, mas o funk tem palavrão, mas todo mundo gosta do que o funk coloca, não é? Mas a hipocrisia do Brasil impera e todo mundo só quer o quê?
entre quatro paredes, ou então nas suas festas reservadas. O que eu quero dizer é que o funk, o rap, a literatura negra, a literatura divergente e divergente, certo? Tem criado uma nova forma de se trabalhar o Brasil, no Brasil de verdade que a gente vive, sabe? Não é o Brasil do faz de conta. As periferias brasileiras jamais serão as mesmas. Nós continuamos na luta contra a vitimização, mas nós sabemos hoje o caminho das pedras, nós sabemos hoje por que acontece. Antigamente nós pensávamos simplesmente, por que aconteceu, por que com a gente? E todo mundo culpava, desde a santa ao prefeito, mas não é. Não é isso. Existe um plano bem bolado. Existe uma máquina de matar, de moer gente. Nós não somos excluídos, nós estamos mal incluídos. Né? Porque essa máquina chamada capitalismo, que falam que é capitalismo também, ela não exclui ninguém. Ela não exclui ninguém. Agora ele inclui da forma que ele quer. E é chegada a hora de nós brasileiros e brasileiras percebermos que não vai dar, porque a gente vai se encontrar no sinal, entendeu? Se não vai vir por bem, vai vir por mal. Vai vir por mal, sabe? É quando nós percebemos aqui, ó, e o mapa está aí para mostrar para vocês, é que não tem política pública, certo? Que possa romper logo com o racismo e o preconceito que acontece, porque desde eu tenho uma professora que ela fala, Gog, quando eu era empregada doméstica, falaram, estuda que vai acabar. E hoje ela é pós-graduada, né? Doutora, e não acabou. Não acabou. Ela fala, Gog, à medida que nós vamos andando, quando nós falamos de ações afirmativas no Brasil, quando você fala em pós-graduação e doutorado, aí some. Sabe, esses 2% que vocês falam que chega à universidade, ele vai para 0,0000001%. E ninguém discute isso. E esse Brasil do faz de conta fica imperando. E lá na rua a guerra está, mas a guerra está, sabe, esses números aí são pessoas, são famílias, são irmãos e irmãs, são crianças, são bebês. Porque, professoras, 15 anos, o menino que está hoje sendo vitimizado, há 6 anos atrás ele era uma criança de 9 anos. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda hora atacam, mas que não é aplicado na sua voracidade, na sua verdade, na sua vontade de ser feito. É impedido. Certo? Mas aí depois você pega vários deputados e até senadores patrocinados pela gangue, né, por essa gangue que vende arma do Brasil, porque a arma, a gente descobriu isso, é o microfone, a mente, a possibilidade de falar, é a possibilidade de você chegar e colocar-se e discutir, mas eles não, sabe? Porque os filhos dele não são vítimas. Eles moram aonde? Sabe? Eles falam, e vocês podem perceber, eles falam, e depois pegam, gente, estou indo para outro lugar porque tem uma discussão. Nunca fica até o final para ouvir a gente, porque nós somos os últimos a falar, né? Muitas vezes as pessoas que têm que aparecer na foto não somos nós. Nós aparecemos nas fotos dos jornais, nós aparecemos nos diários populares da vida. É preciso extinguir também, junto esses jornais de 50 centavos que poluem a mente dos meninos, certo? É preciso de ter comunicação, mas com comunicabilidade. Inclusive a televisão nunca foi um meio de comunicação, assim como a Rede Globo nunca colocou, certo, que diz que é uma concessão pública, nós não temos uma data e um horário em que essa concessão é renovada no Brasil, certo? Então, que dia que é? Por que eles não participaram da Confecom? Por que eles foram simplesmente, né, lá e colocaram as ordens? Não, isso aqui não serve para nós, exatamente com todos nós lá trabalhando, como o Anderson sabe, que é, né, a mídia periférica não teve vez, mas nós somos a 10639 ambulante. Nós estamos caminhando, enquanto ela não está instituída nas quebradas, enquanto ela não está nas escolas, enquanto o ensino da música não está sendo colocado, nós estamos trabalhando e repensando, através do rap, o modo de fazer e a indumentária brasileira. Esse é nosso estilo, essa é a nossa voz. Não vai mudar. Nós somos incansáveis, nós somos imbatíveis, nós somos a maioria dessa comunidade, a maioria dessa população, trabalhamos no Brasil. A minha cota, professora, eu não quero só em ações afirmativas, eu queria em dinheiro, mas vocês não têm, vocês não querem me dar o dinheiro, vocês não querem me dar o meu espaço, mas então tudo bem, vem as cotas, mas a primeira cota que eu queria é em dinheiro, porque todo mundo que muitas vezes pega e não defende as ações afirmativas, ele não lembra, né, que quando ela assina 3 meses de carteira, se o patrão mandar embora, ele vai na Justiça Trabalhista querer todos os seus direitos, certo? Ele vai querer 13º, ele vai querer abono de férias, ele vai querer tudo que a lei coloca. Agora, depois de 352 anos, vem dizer, não,
Está aí, não deram terra, não deram cavalo, não deram espaço, produziram esses mapas, porque eles são os grandes construtores desses mapas aí, certo? E essa máquina de moer gente vai nos colocar sempre, olha, Gog, você está falando, mas dessa forma você não podia colocar, você está sendo muito duro. Olha, Gog, você é muito complicado, é por isso que o rap não vai para frente. Gog, é o seguinte, você tem que diminuir a letra, mudar o tema e vai para a Rede Globo. O Brasil vai te fazer mais conhecido, você vai fazer sucesso, vai vender mais CD, vai vender mais DVD e o Brasil vai continuar, por outro lado, embranquiçado da forma que está aí. Um Brasil que não se reconhece com sua cara. E esse Brasil não. Então, quer dizer, no Brasil, quem tem valor não tem preço, certo? E quem não tem preço tem que se acostumar com a rebeldia, como diz o professor Carlos Mu, e com a solitária. Então, quer dizer, se você não repensar a sua forma de pensar, se nós não pegarmos e entender que a indústria só te entende como valor, como espaço para que ela lucre acima de você várias vezes, diante do que você realmente tem valor, você nunca vai entender que é um plano bem bolado. E é preciso, é uma questão vital, visceral, certo? Não é simplesmente poesia. Nós temos que transformar, por exemplo, o PP, o que, professora? Unidade... Pois é, não, eu sou o povo, então posso ser o que quero. O PP vai ser Universo Preto Paralelo. Vão ser unidades de poesia periférica. Unidades de poesia periférica, certo? Então, os territórios, as nossas faixas de Gaza que criaram aqui, as favelas, certo? São os nossos territórios ocupados também, certo? Mas ocupados por nós. Então, a partir do momento em que a educação e a cultura fizerem um binômio, quando eles fizerem um crescimento, aí sim. Aí muito mais, sabe, do que editais, né? Professora, por favor, professora Ana Rita. Eu sou senadora, mas só para dizer para você, é preciso transformar os editais em todos e todas, sabe? Editais já estão apontados. O Brasil dos editais aponta apenas 20%, por exemplo, da classe artística. 80% não sabe preencher esses papéis complicados que estão aí. Então, o extermínio da juventude negra acontece também dessa forma. Quando nós não temos acesso, e o acesso ao revólver, a arma está muito próximo. O acesso à droga está ali. Eu falo para os meninos todo dia na Quebrada, em Águas Lindas, no Recanto, em Samambaia, eles só precisam de um motivo. Eles só precisam de um motivo, sabe? Então, quer dizer, quando nós pegamos e privilegiamos, quando todo mundo aqui, vem e coloca, nós estamos com tênis de 400 contos, sapato ou mocassim aqui, isso também é agressão, isso é uma forma de extermínio, porque o moleque vai querer ter também, sabe? Então, quer dizer, o capitalismo é o gigante do pé de barro, certo? E se você patrocinar o capitalismo, não adianta ter mesas, não adianta ter debates, certo? A gente tem que desconstituir, nós temos que nos desintoxicar no sentido de dizer, olha, é preciso de outro Brasil, mas construído interiormente. Essa talvez seja a comissão interior dos direitos humanos, sabe? E não só dos humanos direitos, como eles querem. Eu poderia falar horas aqui, né? Mas as palavras que vão vir talvez sejam até mais profundas que a minha, porque... Quando a gente fala da Débora, né, a Débora não é simplesmente uma pessoa que está aqui, né? A Débora, todo dia, quando ela levanta, ela fala, a minha luta é por você, meu filho, sabe? Quando ela olha para cima, ela pega, não faz simplesmente uma referência a todos e a todas, mas ela faz referente a um filho que foi simplesmente exterminado e arrancado dos seus braços, mais uma vez, dizendo na sua fase mais produtiva para esse país. É preciso refundar tudo nesse Brasil, inclusive nossos corações. A primeira coisa a ser refundada é os nossos corações, porque depois que sai daqui, depois que passa o efeito, né, dessa droga chamada amor, né, sabe? Aí todo mundo pega e sai pro dia a dia, não, é isso mesmo, mas os moleques estão dando motivo, estou cansado da quebrada, sabe? Olha, essas ONGs que chegam aí, eles chegam no centro comunitário, mas não vai na esquina, pô, é o que a gente tem, sabe? Olha, poxa, o Juventude Negra Viva, que foi transformada em Juventude Viva, tá legal, mas e aí, né? Qual será a evolução realmente disso no dia a dia? É a minha pergunta, certo? É a minha pergunta do dia para todos vocês presentes e para os ausentes também, né? Porque nenhuma revolução começou pela maioria, nenhuma revolução. Outra coisa, para fazer revolução, arranca o R, coloca no bolso, guarda o R no bolso, é preciso evolução. As pessoas querem evoluir o Brasil, revolucionar o Brasil sem evolução, sem melhorar, sem buscar, sem andar, né? Sabe? Águas Lindas, visita Águas Lindas. Águas Lindas é uma cidade, professor, eu quero falar, porque o nome é muito lindo, Águas Lindas, tem pessoas lindas lá, mas Águas Lindas, ela não tem calçada, Águas Lindas
80% dela não tem asfalto, mas já tem 2 presídios de segurança máxima, certo? E a maioria negra, juventude negra. Como diz os Racionais, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. É isso. Eu fico muito emocionado porque vem na mente quantos parceiros e parceiras. Eu estou gravando um filme agora, fazendo a trilha sonora de um filme da diretora Núbia Santana, chamada A Pedra do Mal. Deve ser lançado agora em breve. E a Pedra do Mal, ela traz assim, sabe, nós relatamos o crack no DF e no entorno. Das pessoas entrevistadas, uma dezena delas de moleques aí, em 2 anos que nós estamos entrevistando, já foram mortos, né, assassinados. E nós estamos perdendo esses protagonistas, cada moleque talentoso, sabe? Aí eu não aguento, sabe, daqui a quanto tempo vai ser aprovado, né? E que se não for aprovado aqui, volta para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, é mais 10 anos. Brasil, por favor, vamos trabalhar. Senadores, deputados, com todo respeito a todos aqueles que trabalham, os que atrapalham, é o seguinte, nós estamos de olho em vocês. 2014 tem eleição nesse Brasil e nós queremos realmente mudar esse Brasil de cabeça para baixo, porque do jeito que está não dá. Certo? São minhas palavras, muito obrigado. Eu falo pelos moleques, pelas meninas, por todos aqueles que não têm voz. É nós, depois de nós, é nós de novo. Obrigado, professor. E não teve poesia. A poesia foi essa aí, dura e crua. Muito